Já temos um quórum maior, já são 27 pessoas presentes. Beleza. Então, Jean, tolerância à falha é um assunto assim, que dá um TCC, quando ele se refere a sistema distribuído. Tem N questões. Mas hoje a gente vai abordar isso aqui, ó, quando a gente estiver falando de transparência e das técnicas de transparência. Então, agora retomando, já está gravando, está direitinho, legal. Deixa eu ver se estou. Já que a gente está recomeçando aqui a aula, que faltava para gravar, na aula passada a gente parou aqui, que são algumas características desejáveis que todo sistema distribuído deve tentar ou buscar alcançar. Nem sempre todos os sistemas distribuídos possuem todas essas características, mas isso aqui é, digamos assim, é o nosso modelo ideal. É o que se espera, mas nem sempre isso é possível. Então, a gente vai começar a falar de um por um, e aí, Jean, lembrando, quando a gente for falar de transparência, a gente vai falar de algumas técnicas que elas trabalham nessa tolerância à falha em sistema distribuído. Mas, como eu falei, esse é um assunto que dá um TCC, já fica a dica aí para quem quiser, porque é muito vasto, muito amplo. Bem, o primeiro objetivo que a gente viu aqui, né, de um sistema distribuído é eu compartilhar recursos. Essa é a ideia primária de um sistema distribuído. Eu tenho alguns recursos, que pode ser, por exemplo, hardware, pode ser software, pode ser um storage que eu tenho. Digamos que o Luciano consegue, a gente faz um convênio da UFRA com a prefeitura de Paragominas, porque eles compraram um storage novo lá e tem espaço sobrando, e ele consegue que a gente possa armazenar lá uma área de dados. E também, digamos que eles compraram lá um cluster com vários processadores e ele consegue que a gente tenha acesso para utilizar, para rodar programas, para rodar scripts ali. Ou seja, eu tenho a possibilidade de compartilhar recursos. Nesse caso que eu falei aí da Prefeitura de Paragominas, seria compartilhar aqui recursos. Processamento, né, capacidade computacional e também minerar Bitcoin, né, Jean? E também compartilhamento ou armazenamento de dados. Esse é um tipo de recurso que é bastante utilizado. Então, o primeiro objetivo que se tem, não é característica, objetivo mesmo, o que se espera de um sistema distribuído é que ele compartilhe recursos. Assim como a gente tem numa rede também, né? Aí eu tenho uma rede aqui, um laboratório, eu tenho uma impressora e eu tenho 30 máquinas. As 30 vão compartilhar a mesma impressora. Então, essa ideia do compartilhamento de recursos, né, conectando diversos usuários a recursos que são, às vezes, escassos, que serve lá na rede, uma rede que pode ser uma rede local, uma LAN, ela também vai se refletir no sistema distribuído, como primeiro objetivo primário, conectar usuários para que eu possa compartilhar recursos. Então, recursos remotos que não estão aqui, eu conseguem ser acessados via protocolos aí de acesso remoto e compartilhado com usuários de forma controlada. Como eu disse para vocês, na época do doutorado, quando não tinha ainda um poder computacional razoável no laboratório, se usava o supercomputador Santos Dumont, lá em Niterói, no LNCC, para processar os dados genômicos lá de alguns projetos. Ou seja, a gente estava compartilhando, na verdade, eles, né, o LNCC, que é do governo, do CNPq, ele compartilha o recurso computacional, ou seja, capacidade de processamento e de armazenamento, com vários projetos de pesquisa no Brasil todinho. Então, tem vários projetos que eles precisam de uma computação de alto desempenho e, às vezes, lá na universidade ou no grupo de pesquisa onde está sendo desenvolvido, não tem isso. Aí, um dos objetivos do Santos Dumont, quando foi implementado, era isso. Servir de um recurso computacional de alto desempenho, com processamento, e muito processamento e muita memória, para que outros usuários pesquisadores pudessem rodar seus projetos ali. Então, esse aí é o objetivo primário, conectar usuários compartilhando recursos. Aí, recursos podem ser impressoras, computadores, dados, arquivos, redes, páginas da web, né?
Obviamente, sempre o compartilhamento de recursos passa por uma questão econômica. Então, eu tenho uma impressora, eu tenho 30 máquinas aqui. Poxa, vamos dividir, ao invés de só a máquina do servidor ter acesso à impressora, bora colocar essa impressora em rede, né? Hoje é fácil, quase tudo que é impressora já é uma impressora que vem com dispositivo Wi-Fi, então não precisa nem aquele cabeamento, aí a gente compartilha recursos. Se eu tenho uma impressora que eu posso compartilhar, eu não preciso comprar impressora para todos. Então, eu tenho economia de recursos. Esse é o princípio básico. Quando eu conecto usuários, fica mais fácil. Colaboração, troca de informações. Então, eu tenho grupos de pesquisa que estão espalhados geograficamente em diversas localidades, elas podem colaborar, fazer parte do mesmo projeto. Imagine, gente, uma coisa besta, mas aqui, ó, se eu pegar com vocês, abrir aqui, deixa eu ver o meu Gmail pessoal. Não, o da UFRA, que agora eu tenho. A gente tem um recurso que a gente não tinha antes. O Drive. Tá? Google Classroom, tal. Mas eu tenho aqui o meu Google Drive, que é da UFRA. Ou seja, eu posso aqui compartilhar. Aqui, ó, vamos colocar a minha área do Classroom. Aí eu tenho uma disciplina que eu coloquei aqui de tópicos especiais em inteligência computacional. Vai começar essa semana, essa disciplina. Tem 10 matriculados que são da UFRA e 25, não, 5 da UFRA e 25 que vieram lá do edital do Promover. Eu já botei ali os livros que eu estou recomendando. Ou seja, o que eu estou fazendo, gente? Eu estou compartilhando recursos, certo? Quais são os recursos? Livros. Então, aqui eu estou colocando livros e aí os meus alunos vão poder entrar, ter acesso a esses livros aqui, baixar e mais um monte de coisa, que você já conhece como é que funciona. Ou seja, eu consigo fazer uma colaboração, mas além do Google Drive, eu posso fazer um Google Docs, né? Eu pego aqui, eu vou criar um documento. Hoje é muito comum, aí a gente trabalha em documentos. Vou pegar um aqui. Relatório de predição, boletim, ó, artigo da PLOS ONE. Olha só. Aqui é um artigo que a gente estava desenvolvendo. Já foi publicado no início do ano. Foi publicado na PLOS ONE. E são vários pesquisadores e todo mundo revisa, todo mundo colabora nesse documento. Olha aqui, aí o Cícero é um doutorando que era da UFRA, hoje ele está na Universidade Federal do Paraná. Ele estava ali corrigindo o texto. Essas são as últimas correções. Ó, o professor Gilberto está lá aqui em Belém, a banda de Coraci, colaborando no texto. Ou seja, várias pessoas em locais diferentes acessando o mesmo documento e construindo de forma colaborativa um documento que virou um artigo. Eu não preciso estar mais fisicamente junto dos meus colaboradores para produzir um artigo. Nós acabamos de ter o aceite de um artigo que os nossos alunos que são do grupo de pesquisa participaram. Vai ser o nosso primeiro artigo do grupo de pesquisa com alunos de Paragominas. Foi uma coisa bem legal, e é o primeiro de vários que a gente vai fazer. Falando nisso, para quem tiver interesse, em breve a gente vai abrir uma seleção para novos membros do grupo de pesquisa NPCA. Mas a gente coloca no Google Docs e aí várias pessoas vão lá, fazem as suas contribuições, tal. Enfim, é isso aqui, ó. Conecta usuários e torna mais fácil a colaboração e troca de informação entre eles, né? À medida que o compartilhamento e a conectividade aumenta também a segurança. E a segurança acaba se tornando muito importante. Esse é um problema também. Eu não posso simplesmente compartilhar com quem eu quiser. Quando a gente vai compartilhar um documento no Google Drive, por exemplo, ou no Docs, qualquer coisa, eu digo se eu quero criar um link público para qualquer um que tem um link acessar, ou se eu vou compartilhar só com aquela pessoa. Lembro que quando quando veio a gravação do Google dessa aula, né, que a gente gravou da aula passada aqui, tá gravando, e quando eu coloquei o link para vocês, ele estava bloqueado, né? Aí eu abri para quem fosse lá da turma, porque está cadastrado na turma, aí vocês podem acessar aquele link. Mas
eu tenho que ter cuidados a mais quando eu estou trabalhando com compartilhamento de recursos, eu preciso ter esse cuidado a mais do ponto de vista da segurança. Isso aí a gente não pode se esquecer. Bem, e alguns problemas quando a gente está falando que são consequência de quando a gente vai compartilhar recurso. O primeiro, obviamente, é isso que a gente está falando, né? A segurança. Se eu vou compartilhar recurso, eu tenho que ter um cuidado. Por exemplo, olha aqui, compra com cartão de crédito. Não se comprova que o comprador é mesmo o dono do cartão. Se eu tiver os dados do cartão de crédito aí do Dian, eu faço compra na internet. Ou se ele tiver os dados do meu cartão, ele faz compra na internet. E quem vai pagar, com certeza, é a polícia, que eu não vou pagar. É o Mr. Robot que vai pagar. Né? E fraudes com cartão, gente, é um problema sério. Por quê? Como é que eu vou garantir que o cara que está comprando é o dono do cartão? Não, mas eu estou com o cartão da minha mãe, ela me deu. Que garantia eu tenho disso? Nenhuma, né? Então, tem questões que surgem a partir desse momento que a gente tem algumas vantagens, outros problemas e questões surgem que a gente tem que se atentar. A segurança é uma delas. Outro exemplo aqui na área também de segurança, quando eu vou compartilhar recursos. Rastreamento de comunicações para montar um perfil de preferência de um usuário. Eu vou pegar o perfil de quem aqui? De alguém de vocês? Do Edson. Vou pegar o perfil do Edson no LinkedIn, aí o meu algoritmo vai rodar lá, um algoritmo de data mining, e ele vai me trazer informações que eu não tinha percebido. Que é, por exemplo, um perfil de compra do Edson, um perfil de intelectual dele, um perfil acadêmico. Essas informações podem trazer informações para mim que vão violar a questão da privacidade. Então, tem questões aí, inclusive, que são de ética, que podem ser violadas quando eu estou usando informações que elas estão aparentemente expostas, mas na hora que eu associo essas informações, eu tenho informações privilegiadas, né, que elas não podem ser compartilhadas, porque tem uma questão de violação de prioridade. E aí entra essa questão aí de mala direta também, né? Como é que o cara tem... A gente está tentando entrar. Todo mundo que entrou aqui... Já entrei, já. Está aqui a Cíntia. Não só mala direta, né? Mas, olha só, eu sou servidor federal há pouco tempo. Entrei em 2017 na UFA. Gente, todo dia, me liga alguém ou me manda um zap, olha só, me manda um zap fazendo proposta para fazer consignado. Mas o cara já manda a proposta e diz, olha, você tem tanto de margem de consignação no seu salário. E manda, e eu já vou mandar para o seu e-mail. Quando não manda direto para o meu e-mail, onde esses caras pegaram meus dados? É mais do que mala direta, gente. Os caras, eles acessam os nossos dados de algum raio que parta aí. Por quê? Porque está tendo algum tipo de compartilhamento. Eu compartilhando recurso, eu estou abrindo alguma fronteira que, se ele não tiver segurança, o perigo é gravíssimo. Aí os caras me mandam já o e-mail com proposta de consignado, onde está lá o meu nome, o meu CPF. O cara manda para o meu e-mail dizendo quanto é que eu ganho e quanto é que eu tenho de margem de consignado. Isso é grave. E é todo dia, gente. Todo dia eu recebo proposta disso aí. Mas eu já caí umas 5 vezes, mas tudo bem. Isso aí é problema de segurança que está associado a esse objetivo, que isso é básico, é normal. Sistema distribuído como rede, a gente quer compartilhar recursos. Calma. Quando eu vou compartilhar, eu tenho que tratar de forma diferenciada algumas questões que viram problemas. A segurança é a primeira delas. Aí, o nosso segundo objetivo aqui, que é um dos pontos desejáveis nos sistemas distribuídos, é a questão da transparência. E aí, nós vamos entrar numa parte central aqui do nosso conteúdo, que é um dos principais conceitos de sistemas distribuídos que a gente não pode esquecer. E aí nós também a gente vem batendo nisso há 2 aulas, estamos na terceira, e vamos continuar batendo o resto
no curso todinho, curso de sistema distribuído. Transparência em computação, ela é o quê? É deixar oculto para os usuários o que acontece por trás, nos bastidores, por trás das cortinas, né? Para o usuário, a gente diz, isso aqui é oculto, você não se preocupa com isso. O termo que a gente usa é, isso é transparente ao usuário. Tudo bem? Isso aqui, tudo bem. Então, agora, a gente vai ver que existem vários tipos de transparência quando a gente está falando de sistema distribuído. E algumas delas estão relacionadas diretamente com a pergunta que o Jean fez lá no início, de tolerância à falha, né? Como é que eu implemento tolerância à falha em sistemas distribuídos? Bem, já falamos que é um objetivo. Então, transparência começa, vamos definir, é uma meta importante, onde o sistema distribuído tenta esconder dos usuários, né, e das aplicações que estão acessando, que os recursos estão fisicamente distribuídos em várias plataformas. O usuário está usando aqui, ele está acessando o app dele do Banco do Brasil. Ele não quer saber quantos servidores estão sendo acessados, qual é a rede que está sendo acessada, se ele está entrando via Wi-Fi, se ele está usando o Ethernet, se ele passou por 100 roteadores ou passou por 50, qual é o protocolo que está sendo usado para roteamento lá na camada IP. Ele não está nem aí. Ele quer acessar o sistema. Então, no sistema distribuído, a transparência é o meu sistema vai funcionar de forma coletiva, unificada, única, né? E o usuário vai achar que está tudo ali, localmente na máquina dele, no computador dele, no celular dele, né? Quando, na prática, os recursos estão fisicamente distribuídos. Imagina que, para eu acessar uma página, vamos aqui falando de um browser ou de um aplicativo de rede social, eu preciso primeiro fazer uma consulta, já falei com vocês aqui algumas vezes, eu preciso fazer primeiro uma consulta na rede DNS. Para que a gente faz uma consulta do DNS? Quem lembra aí? Quem pode me relembrar? Para converter o nome do site no IP que ele vai buscar. Ele escreve lá, né? facebook.com. Onde é que fica o facebook.com? Aí, esse meu aplicativo, ele vai fazer a primeira conexão com a rede DNS, porque ele precisa descobrir o IP onde está o servidor do Facebook, para que o TCP dele possa discar e estabelecer uma conexão. Senão, ele não consegue acessar aquele servidor e ele não consegue acessar a conta dele lá e começar a usar a rede social. Então, depois que ele acessa o DNS, aí o DNS faz lá resolve, a gente fala resolve o domínio, né? Ele pega facebook.com, aí ele diz assim, olha, o mais próximo do Casimiro está lá em Belém, então vou dar o IP do servidor da Facebook lá em Belém. Aí esse número aqui vai num pacotinho UDP, vai lá para o aplicativo do Casimiro. De posse desse IP, o TCP lá na máquina do Casimiro faz uma discagem e se conecta com o servidor. Ele faz uma conexão TCP com o servidor da Facebook. A partir daí, eles começam a trocar mensagem. Mensagem de ida, mensagem de volta. Aí ele está acessando lá o Facebook dele e tal, hackeando, divulgando a cloroquina e o tratamento precoce e tal. Agora, gente, aí eu pergunto para vocês, se o Casimiro não fosse aluno, não fosse da área técnica, ele faz ideia que isso aqui está acontecendo? Ele não quer nem saber de DNS, ele não quer saber de IP. Não, mas olha, eu preciso... Não, espera aí, Casimiro, que eu preciso obter o IP do servidor para o meu TCP discar e para a gente fazer o three-way handshake para poder trocar mensagens entre o meu aplicativo e o servidor da Facebook. O usuário não quer saber disso. O usuário quer clicar no aplicativo dele e começar a receber as notificações. Ele quer usar. Isso é transparência. É oculto do usuário, é transparente ao usuário que os recursos que ele está acessando não estão ali, estão fisicamente distribuídos. Como vai ser? Ele não está nem aí. Ah, e onde fica o DNS? Será que fica longe do Facebook? Não quero saber. Isso é transparente para mim.
Estou lendo aqui a colaboração de vocês. Não, olha só. Casimiro, estás falando do IP, olha só. Presta atenção. Esse IP aqui, que fica no DNS, é um IP fixo, tá? É o IP do servidor. Esse aqui não é variante. Quem que é variante, gente? É o IP dinâmico. O IP dinâmico é o do meu aplicativo. Eu entro na internet com o meu celular, aí, tá aqui o meu celular. Aí, na hora que eu cliquei aqui, conectei na internet, né? Aí ele vai se conectar com o provedor de internet mais próximo, que pode ser, se eu entrar na minha rede Wi-Fi, vai ser o da Vivo, aqui de casa. Se eu estiver na rua, eu vou acessar o provedor de internet da Vivo na rua, né? O móvel, na rede de celular. Então, aí esse provedor, o provedor de serviço de internet vai me dar um IP dinâmico. O IP dinâmico é o meu cliente se conectando na internet. Os servidores, eles têm um IP fixo. E o IP dos servidores, ele não apenas é fixo. Todos os IPs fixos de servidores, eles são conhecidos e eles são guardados na árvore de IPs da rede DNS, que é uma rede distribuída de servidores de domínio. Sim, olha só, tu podes cair de conexão e voltar, cada vez que tu conecta, perdeu a conexão e voltou no teu aparelho, Casimiro, tu vai receber um novo IP dinâmico, mas toda vez tu vai estar acessando o mesmo IP fixo lá no servidor. O IP do servidor é fixo. E ele fica guardado aqui, ó, nos servidores DNS. Por isso que toda operação para acessar servidor, primeiro eu faço uma operação rapidíssima de acesso a DNS para eu descobrir o IP fixo daquele servidor que eu quero. Pode ser o servidor do Banco do Brasil, o servidor do Facebook, o servidor do Gmail. Aí, de posse do IP do servidor, que é fixo e está lá no banco de dados do DNS, aí eu faço a minha máquina cliente, ela vai fazer a descagem e vai se conectar com esse cara, uma ligação conectada. O TCP é um protocolo orientado à conexão. E aí, estabelecida a conexão, a gente vai trocar mensagem. Quem fica variando IP é a máquina cliente quando acessa a internet. Cada vez que eu caio, entro de novo, eu vou receber um IP dinâmico do meu provedor. Esse meu IPzinho tá lindo. Ficou claro? Deu para entender? Agora a pergunta aqui do Dian. Sem contar que os serviços não são centralizados, já viu? A pessoa tem uma lista de IPs para agendar ou lembrar. Pois é, a gente não pode guardar, por isso tem a rede de DNS. Tudo bem, né? Então, a meta do sistema distribuído é ocultar tudo isso que está nos bastidores por trás da cortina do usuário. O usuário entrou na internet, o e-mail dele vai pipocar aqui. Tem 10 e-mails que você não leu ainda. Aí o Facebook dele vai dizer, tem 25 notificações. O Instagram dele tem 5 mil. O TikTok do cara tem lá 7 mil likes. Por aí vai. Um sistema distribuído é capaz de se apresentar como um único computador. Deixa eu limpar essa tela aqui rapidinho. O sistema distribuído é capaz de apresentar como um único sistema de computador. Se ele tem essa capacidade, eu digo que o meu sistema distribuído ele é transparente. Tá? Ele é transparente quando ele consegue ocultar os bastidores e o usuário ou os usuários enxergam ele como sendo... Não, é só um sistema... É um sistema único. É como se fosse um sistema centralizado. De tão transparente que ele é. Então, existem diversos tipos de transparência, a gente vai vê-las aqui, né? Mas a questão mais importante quando eu vou implementar um tipo de transparência, tem um custo, né? Às vezes o custo é computacional. E aí, quem está implementando, aí vem os designers, os projetistas de sistema, eles têm que fazer um estudo. Eu quero meu sistema 100% transparente em todos os níveis de transparência. Primeiro, isso vai ser mais caro financeiramente, computacionalmente isso vai ser caríssimo. Não é fácil. Tá? Implementar a tolerância à falha no sistema distribuído é um custo altíssimo em todos os aspectos também. E aí, gente, a gente tem os 7 tipos. Puxa, tem
Um alarme tocando aqui na frente do carro. Acho que estão roubando, mas tudo bem. 7 tipos de transparência. Pô, professor, eu pensei que a transparência era só ficar oculto. Sim, mas o que ficar oculto? Nós temos 7 categorias de transparência que um sistema distribuído pode ou almeja implementar. Olha só, eu tenho transparência de acesso, transparência de localização, transparência de migração, transparência de realocação, transparência de replicação, transparência de concorrência e, olha aqui diante a pergunta, transparência falha. Ou seja, não é só ser transparente. Eu tenho 7 tipos de transparência e o projetista do sistema, né, vai avaliar. Dá para implementar todas as transparências? Algumas. Quais são as principais? Não, dá para a gente implementar transparência disso, disso, disso. Todas é impossível. Cada caso tem que ser estudado. Então, mas vamos lá. O que seria a transparência de acesso, gente? Quando fica oculto do usuário final as diferenças na representação de dados e no modo de acesso a um recurso. Imagina que eu estou aqui no celular, né? O meu celular ele é iOS, o sistema operacional dele, o chip dele sei lá qual é o chip, porque eu não sei qual é o chip do iPhone. Vocês estão aí na casa de vocês acessando a partir de, provavelmente, um notebook ou um computador desktop, ou alguns, talvez, por celular, mas provavelmente há alguma coisa, né? Tem um novo chip da Apple, que é o M1, que é violento, mas eu acho que ele é mais para computadores de mesa da Apple, e eles estão lançando agora os novos MacBook Pro com esse M1. M1. Para desktop, mas estão lançando uns Mac Pro agora, vão ser lançados com M1, que é o que existe de mais moderno, tipo assim, que deixou o i9 obsoleto, para ter uma ideia. Cada um de nós está acessando essa conferência a partir de algum lugar com máquinas que são distintas. E cada sistema operacional de vocês tem uma forma de acessar os dados, gente. Tem uma forma de implementar estrutura de dados, tem uma forma de acessar a memória RAM. Cada sistema operacional tem a sua solução, né? Pois é. Todos nós estamos acessando a mesma sala de videoconferência sem nos preocupar, nós não estamos preocupados com como é que o meu sistema operacional acessa esse recurso da videoconferência. Ah, não sei. Eu vou pesquisar, porque como é que eu vou participar da aula de sistema distribuído se eu não sei como é que o meu sistema operacional, com a arquitetura de computador deles que está subjacente ali, como é que eles acessam ao recurso da videoconferência? E no notebook, meu Deus, eu não posso mais assistir nenhuma videoconferência, nenhuma aula no Meet, porque eu não sei como o meu notebook e o Android, o Linux, o Debian, acessa recurso de videotransferência. Gente, a gente não está nem aí. A gente clica no link e a gente vai para a sala e participa. A gente não pensa em como o nosso computador acessa aquele recurso da videoconferência. Por quê? Porque existe transparência de acesso. Não importa, cada computador, cada parte do sistema distribuído implementa o seu acesso do seu jeito. O que importa é que para o usuário final isso é transparente, ou seja, fica oculto. Ele não tem que se preocupar com isso. Eu clico, vou para a sala de conferência. Puxa, mas como é que funciona esse negócio? E como é que funciona no Android? E será que é igual o iOS? E o Windows funciona igual? Com certeza não funciona igual. Falha no M1? Não li ainda. Bem, enfim, problema deles. Não sou obrigada. É eles que corram atrás das falhas. Transparência de acesso, ok, né, gente? Como é que eu vou acessar um recurso? Não faço ideia. Como é que o computador que eu estou usando aqui, eu estou dando aula no meu notebook aqui, e eu estou acessando aqui eu acessei o Drive, né?
Mas vocês podem acessar no celular de vocês aí, com outro sistema operacional e outra arquitetura, que é de celular. E vocês acessam o Drive também, que eu liberar para vocês. Como é que a gente acessa? Como é que o meu sistema operacional consegue acessar? É transparente para o usuário. A gente, como estudou redes, a gente sabe que para eu acessar um site, eu preciso acessar um servidor web, né? No caso, é um servidor web da Google aqui. Aí, para o meu browser acessar o servidor web da Google, eu preciso fazer uma conexão TCP. Por quê? Uma operação web para acessar uma página, na camada de aplicação eu tenho ali o protocolo HTTP. E o protocolo HTTP, ele precisa que na camada de transporte haja uma conexão de escada. Aí o TCP estabelece a conexão, aí ele se conecta com o servidor da Google. Aí depois que está conectado, eu começo a mandar mensagens de requisição HTTP para aquela página e o servidor da Google começa a me mandar mensagens de resposta HTTP, onde vem o site que vai sendo montado no meu browser aqui. O meu browser compila e exibe para mim. É assim que funciona. E lembrando que antes disso, antes de eu discar, eu tive que fazer uma outra operação com a rede DNS para que eu consiga obter o IP. Se eu não tiver o IP, eu não consigo discar o servidor da Google para acessar essa página, né? Mas, gente, o usuário, ele clica, ele acessa o Google, ele não está nem aí para nada disso, porque existe uma transparência no acesso. O sistema distribuído implementa essa transparência, e isso, quem faz esse papel aí é o middleware, que permite que a gente acesse, e eu fico aqui na camada de aplicação. Eu só faço entrar no browser e digitar o nome que eu quero, Google Drive, me logo lá, pum, entrei e começo a acessar o recurso. Mas como é que eu vou implementar esse acesso ao site? Eu não estou nem aí, porque existe transparência de acesso. Tudo bem? Tá claro? Dê um feedback aí, vocês. Pode ser no chat ou no microfone aí. Perfeito. Não sei se esse maravilhoso aí foi para mim, ou foi para explicação, ou foi para o Google, ou para camada de protocolo. Foi para ambos, isso aí. Perfeito. Segundo tipo de transparência, gente, que a gente pode ter, transparência de localização. Oculta o lugar onde o recurso está localizado. Aí eu venho aqui de novo aqui para a página do Google Drive, ou qualquer outra página aqui. Vamos abrir um outro site aqui. UOL. Entrei no site do UOL. Aí eu pergunto para vocês, eu estou acessando essa página, a gente já sabe, né? Eu fiz primeiro o meu browserzinho aqui. Ele fez o meu, via UDP, ele foi no DNS, descobriu o IP do UOL, trouxe de volta, aí de posse desse IP do servidor da UOL, o meu TCP discou, estabeleceu uma conexão e eu comecei a trocar mensagens HTTP e está aqui o site, né, da UOL exibido no meu browser. Legal. Mas aí eu pergunto para vocês, eu estou acessando o site da UOL aonde? Em que cidade? O que vocês acham? UOL comunista, né? Caralho! FDS. Eu provavelmente esteja acessando no servidor de Belém, né, Cassimiro? Mas e se não tiver servidor em Belém? E se o servidor de Belém estiver sobrecarregado? Eu posso estar acessando no servidor do Amapá. Sabia disso? E se do Amapá, porque o Amapá é muito povoado, muita população comparada com a China. Se o Amapá é tão congestionado que eu fui direcionado, aí o DNS, eu já falei disso para vocês, a DNS viu assim, olha, o Marcos quer acessar, ele está em Belém, quer acessar o site do UOL, mas Belém está congestionado. Macapá caiu, está fora do ar. Eu vou deslocar ele para acessar essas páginas da UOL no servidor de Manaus. Né? Pô, Manaus, longe pra caramba. Não tem problema, eu acesso. Vou demorar um pouquinho mais, meio milissegundo a mais, mas eu acesso. Aí, gente, eu não sei em qual réplica do servidor eu estou acessando, eu estou estabelecendo conexão com qual servidor?
Não faço ideia. Né? Governo Bolsonaro não confirma Copa América e estabelece condições. Toma-te. Transparência de localização. Eu não sei o lugar onde o recurso está sendo localizado, mas o meu sistema sabe. Isso é transparente para o usuário. Já está valendo ali, né? Tá, gente? Transparência de localização. Eu vou acessar o aplicativo do Banco do Brasil. Eu estou acessando em qual servidor? Não faço ideia. Por que eu não faço ideia? Porque tem vários e o DNS vai distribuir o IP de acordo com a necessidade, a conveniência e também a localização geográfica. Aí sim, eu estou em Belém, eu vou acessar, eu peço para acessar o Banco do Brasil, provavelmente ele vai me dar um servidor em Belém ou próximo. Quem vai dar esse endereço de IP? A rede DNS. Mas se eu pego o avião, vou para Porto Alegre, e eu de novo vou acessar meu aplicativo, aí a rede DNS vai olhar assim, opa, ele está agora, olha só, como é legal a rede DNS, ela não é só um sistema distribuído, ela é o coração da internet, ela é distribuída, e ela tem uma sensibilidade ao contexto geográfico. Aí o Marcos está acessando, pedindo essa conexão de Porto Alegre. Então, qual é o servidor do Banco do Brasil mais próximo geograficamente de onde ele está? É o de Porto Alegre. Aí ele vai me dar o IP lá de Porto Alegre. Então, eu vou conectar lá. Mas para o usuário que está acessando o aplicativo em Belém ou em Porto Alegre, eu não estou nem aí, não interessa. Por quê? Porque existe a implementação da transparência de localização. Não importa aonde ele está acessando o recurso, o sistema distribuído acessa e deixa oculto do usuário final isso. É transparente ao usuário. Tá claro? Tudo bem? Sim, tudo tranquilo. Os outros estão vivos aí? Só está falando o Cassimiro e o Jean. Tem mais alguém vivo aí? Silas. Sem vivo. Por isso que eu tô calado. Olha, eu tinha um amigo meu que ele dizia assim, rapaz, tu calado é um poeta. Não estou dizendo que é o caso. Mas tu falaste estar calado, eu me lembrei que eu era sempre o poeta. Concordo. É? Ou ele dizia assim, quando tinha uma música muito ruim, ele fazia só assim. Ó. Aí eu disse, o que tu estás fazendo? Estou ligando o mute do ouvido. Terceiro tipo de transparência. Não, tranquilo, Erivana. É só para saber que vocês estão acompanhando e que eu não caí. E que não está só eu e o Dian e o Cassimiro na sala. Olha, já ligaram até um microfone aí para eu ouvir o eco. É porque eu calada já estou errada, mas não falando. Pois é, eu falava. Meu amigo sempre dizia de mim, olha, tu calado é um poeta. Poesia de altíssimo nível. Mas era o meu caso. Starlink em todo lugar. Elon Musk diz que a internet via satélite será móvel até o fim de 2021. Existem iniciativas aí de comunicações que são coisa de outro mundo. Gente, terceiro tipo de transparência que os sistemas que são objetivos ou que são desejáveis, que é uma meta que um sistema distribuído deve alcançar. Transparência de migração. Cara, isso aqui é interessante. Oculta que um recurso pode ser movido para outra localização. Eu até falei sobre isso na aula passada, né? Digamos que a Netshoes, eu falei para vocês do exemplo lá do site esportivo da Netshoes, né, que cresceu. Quando eles cresceram, eles tiveram que distribuir o sistema, e isso implica em dinheiro para você ter que pôr servidores nos principais pontos de outros estados, em outros países, para que as pessoas acessem localmente, para que a DNS, na hora que vai dar o IP, dê o IP lá mais próximo do cara e não o IP lá na China para o cara acessar. Imagina um site chinês, um Baidu, onde só tem os servidores físicos lá na China. Quem é que ia querer usar esse serviço Baidu? Ninguém. Ia demorar 1 ano para acessar. Né? O Baidu é o Google chinês. E, gente, o Baidu é muita tecnologia. O Baidu rivaliza com a Google em vários aspectos. Assim, tipo assim,
tu tem os megaprojetos de carros autônomos da Google AI e outras áreas de ponta, e tu tem um projeto que rivaliza de igual para igual, que é o projeto da Baidu. Os caras são carne de pescoço. A China não brinca em serviço, não. Poxa, o professor está falando de Baidu aí, já deve ter instalado 3 vezes. Não é o Badu, gente, é Baidu. Baidu, que é que é uma máquina de busca chinesa. Não confundir com o antigo Badu, que é o precursor do Tinder. Vamos diferenciar. Baidu depois entra no computador para sair só com reza brava. Não, é porque já vem um chinês dentro, ele fica. A pessoa chinesa fica dentro da tua máquina instalada. Ligado com um estetoscópio, assim, escutando. Na transparência de migração, uma parte do recurso que eu acessava, ele é movido de um lugar para outro e o usuário não faz ideia de que ele foi movido. Tá? Então, a Netshoes, por exemplo, fez um estudo na sua rede e descobriu que ninguém compra, assim, é ínfimo o consumo da Netshoes no estado do Pará. Aí o cara disse, eu invisto por mês tantos R$1.000 no estado do Pará para manter o meu servidor funcionando lá, eu pago uma fortuna. E a quantidade de pessoas que usa localmente o meu serviço lá no estado do Pará é ínfimo, não paga o meu investimento. O que eles podem fazer? Em compensação, em São Luís, eu tenho 20 vezes mais acessos aos servidores do Netshoes e o servidor que está lá não tem capacidade. Esse cara pode fazer o seguinte, numa decisão estratégica. Ele vai tirar o servidor que estava em Belém, né, do sistema distribuído, e vai colocar lá em São Luís. Porque o acesso é muito maior lá, tem muito mais acesso, né? E os poucos de Belém, quando forem acessar, eles vão. A DNS vai dar um IP lá de São Luís para o cara. O que é que eu fiz, gente? Eu movi, tá? Eu migrei uma parte do recurso, no caso aqui, o meu servidor físico, para outro estado. E o usuário não ficou sabendo. E nem comprometeu. O meu sistema continuou fazendo. Aí, enquanto eu estou migrando, professor, alguém de Belém precisou acessar. E o meu está no caminhão, o servidor. Como é que ele faz para acessar no caminhão? Tá andando na Graneiro, na traseira de um baú da Graneiro, o servidor está indo lá para São Luís. Como é que o cara vai acessar? Não vai acessar. Ele vai acessar a DNS, vai dar o IP da Netshoes em outro lugar. Em Macapá, em Manaus, em Fortaleza. Aí aquele servidor vai ser instalado lá em São Luís e ele vai passar fisicamente a funcionar lá. Ou seja, eu migrei o meu servidor e o sistema continua funcionando. E os usuários, nem sequer ouviram falar que eu movi uma parte do meu recurso fisicamente. Então, o que é a transparência de migração? Quando um recurso ele é movido para outra localização e isso ficou oculto do usuário. Fica transparente ao usuário. Tudo bem? Transparência de localização, de migração. Tá claro? Pois é, tem tanto chinês que, na verdade, os vírus eles são trazidos, carregados pelos próprios chineses. Não só os vírus de computador, né? Mas o corona também. O chinês ele vem pessoalmente jogar o corona. E agora está transmitindo, inclusive, através da pilha de protocolos TCP/IP. Ainda mais que tem essa guerra, a guerra mercadológica, tecnológica entre Estados Unidos e China, né? Com a Huawei, tem a Huawei e a Huawei, que a Cisco sempre foi a maior fabricante de equipamentos de backbone, né? Os equipamentos que estão no meio da rede da internet, ali, os roteadores. Sempre o maior fabricante foi a Cisco. E, do nada, né, a Huawei começou a tomar esse mercado e as redes começaram a ser instaladas, as novas redes fibra ótica, 5G, caramba, tudo com equipamento, com os periféricos da Huawei. E aí, depois, os americanos começaram a dizer
que nos equipamentos de borda ou de backbone da Huawei tinham os softwares espiões ali que estavam filtrando a informação e hackeando, né? E quem já viu um pouquinho dessa história sabe que o buraco é muito embaixo e que é muito provável. Então, isso é uma guerra tremenda, inclusive com replicações aí no mundo do coronavírus. Enfim, quarto tipo de transparência que pode ser implementado num sistema distribuído. Só ver aqui o site. O Casimiro está dizendo que a Huawei é melhor que a Cisco. Cobra um absurdo. A Cisco cobra um absurdo pelos produtos dela. 25 pau um switch. Pois é. Os chineses eles chegaram para a guerra. Aí tu vê, saiu a nova previsão de crescimento econômico de 2020, né? Em pleno ano de pandemia. Quem está lá na cabeça? China Inbox. Segundo lugar, Estados Unidos. Por que será? Ninguém sabe. Transparência de migração. A gente já sabe, transparência de acesso, transparência de localização, transparência de migração. Agora, transparência de realocação. Quando um recurso pode ser movido para outra localização enquanto está sendo usado. Agora sim. Um recurso, ele está sendo movido e ele não para. Ele continua sendo usado. Aí sim, está dentro do baú da Graneiro, atravessando a balsa ali na fronteira para subir para São Luís e os caras acessando o servidor lá. Então, tem alguns casos em que isso é possível para alguns recursos. Não quer dizer aqui que, quando eu falo de recurso, não quer dizer só o servidor físico. Tem diversos recursos. A gente já falou lá atrás os tipos de recursos que eu posso estar trabalhando. Tem aqui algum lugar aqui. Impressoras, computadores, dados, arquivos, redes, páginas, tudo é recurso. Né? Servidores, etc. Então, quando alguns recursos do sistema distribuídos, eles podem mudar de localização, seria uma transparência de migração, mas eu não paro de utilizar enquanto eles estão sendo realocados, realojados em outra localidade, a gente tem uma transparência de realocação. O meu recurso ele está sendo remanejado de lugar físico, mas ainda continua sendo utilizado, mesmo que ele está em trânsito. Então, tem alguns recursos que podem ser... entram nessa categoria aqui. São poucos recursos. A maioria eu preciso desativar, faço a migração e depois reativo. Mas, por exemplo, um sistema móvel, num sistema móvel, ele funciona mesmo em deslocamento, né? Se eu consigo implementar que o meu servidor ele é um servidor que funciona de forma móvel, um sistema de satélite, eu posso fazer, enquanto estiver movimentando ele continuar sendo utilizado. Então, isso aí, nesse caso, não é uma transparência de migração. Uma diferença clara de migração para realocação, na migração, o meu recurso que eu estou mudando de localização, ele vai ser transferido para outra localização, aí depois ele volta a ser compartilhado. Na realocação, eu não paro. Ele continua sendo usado mesmo durante a minha transferência para outra localidade. Transparência de replicação. Aí tem tudo a ver com o sistema distribuído. Né? A gente já falou desde o início que o sistema distribuído ele é a antítese de um sistema centralizado. No sistema centralizado, todos os recursos estão num único lugar físico. Se cair aquele meu sistema, farelo. Né? Mas eu tenho um sistema redundante, eu tenho uma réplica. Beleza. Se cai a minha réplica e o meu sistema principal é a réplica, eu levo farelo. Agora, se eu tenho várias réplicas e elas estão integradas, né? Pensem aí no recurso bancário. Eu fiz uma atualização do meu saldo em um servidor. Antes de me dar o recibinho, ele manda uma mensagem para todos os outros servidores do sistema distribuído, dizendo o novo saldo do Marcos é R$100. Ou quem me dera que tivesse R$100 lá. Mas digamos que já fosse dia 1º, né? É só amanhã, para cair os R$100.
antes depois que eu fiz lá o pagamento, eu paguei R$50 de gasolina, que é o máximo que eu consigo abastecer, aí ele tinha 150, ele debitou 50, aí ele creditou na conta do posto de gasolina 50 e sobrou um saldo de 100 na minha conta. Antes de me dar o recibo, antes do commit, ele manda uma mensagem para todas as réplicas do sistema, dizendo: o novo saldo do Marcos é R$100 e a operação que foi feita é essa aqui. Foi transferido R$50 da conta dele para a conta do posto. Então, um sistema distribuído é feito por réplicas, mas não é só réplica. Não, eu tenho um backup aqui, um eu fiz hoje, um eu fiz ontem, mas eles não estão conectados. Não. A gente tem na Apple, vocês tem de outras marcas, de os outros sistemas operacionais, deve ter, mas eu nunca usei um sisteminha como esse, até eu usar o Apple. A gente usa o Time Machine. Eu vou fazer um backup, né, e ele vai incrementando aquele meu backup e ele vai sincronizando na nuvem, ele vai sincronizando na minha máquina, ele vai sincronizando num HD externo. Eu tenho um sistema que tem réplicas daquele backup e eles estão sincronizados. Tudo que tem num está no outro. Então, as réplicas num sistema distribuído, gente, elas são integradas e sincronizadas. O que acontece na transparência de replicação é que eu não sei em qual réplica eu estou acessando. Né? Parece a transparência de acesso, mas aqui não. A transparência de localização não. Mas eu estou aqui em alguma réplica, eu fiz cópia, né? Mas eu não sei aonde é que eu coloquei. Né? Eu fiz o meu backup na nuvem. Eu fiz backup na nuvem. Beleza, está lá na réplica da nuvem. Bem, cara, mas será que eu fiz? Será que eu não fiz? Existe a replicação, existe a cópia, a sincronização com as outras cópias, sem que o usuário se preocupe com isso, ou sequer que saiba. Não, ele nem sabe, mas está tudo replicado. Eu tenho cópias sincronizadas em vários locais, em vários servidores, na nuvem físicos, em HD externo, no meu SSD. Eu tenho várias cópias e é tudo sincronizado e é transparente ao usuário. Pois é, eu uso esse Time Machine da Apple, que é muito top, cara. É tudo sincronizado. E aí, na falha de eu tenho várias outras opções. Né? Eu tenho opção no HD, eu tenho opção em várias instâncias na nuvem e todas sincronizadas. Então, é bem legal. Então, transparência de replicação. O recurso é replicado pelas cópias do meu servidor, do meu provedor de conteúdo ali, e isso tudo fica transparente ao usuário. O usuário não faz ideia de que está havendo cópia, né? A mesma coisa, eu acabei de fazer um pagamento de R$50 lá no posto, e antes de me dar o recibo, o banco local onde eu acessei, ele manda para todas as réplicas um sinal, chama novo saldo do Marcos, é de R$100, tá? E ele transferiu 50 para tal. Então, quando vem o recibo para mim, em todas as cópias as réplicas do Banco do Brasil, já está atualizado que eu fiz aquela operação e o meu novo saldo. Ou seja, houve uma transparência de replicação. As réplicas foram atualizadas e eu nem soube disso. Tudo bem? Transparência de replicação? Tudo bem aí? Tudo bem, professor. Tudo certo. Live. Transparência de concorrência. Lembra que a gente falou ainda agora sobre... Eu fui começar a falar sobre tolerância à falha e eu introduzi essa questão de processos concorrentes, né? Eu tenho o processo P1 e o processo P2, ambos querem acessar um recurso. Tipo assim, o sistema operacional já trabalha com isso desde sempre, né? Quando a gente estuda sistemas operacionais, e eu estou falando de sistemas operacionais locais, né? Num computador, num celular, ele já trabalha com... Ele tem soluções de concorrência, isso é normal. Então, imagina num laboratório, lá no laboratório de informática da UFRA Paragominas, digamos que eu tenho uma impressora, que a gente não tem, mas eu compartilho. E aí, a Laila quer imprimir um documento, e o Luciano quer imprimir um documento, e a Amanda. Os três apertam lá o ícone da impressora ao mesmo tempo. As
20 horas e 16 minutos e 02 segundos. Os três processos de impressão, né, vão para a fila de impressão, mas quando chega lá na impressora, eles vão ao mesmo tempo. Chega lá na impressora, quem é que ela vai atender primeiro? Aí tem as políticas, né, de controle de concorrência, ou controle de acesso. Uma delas é o implementar a fila, né? A fila nada mais é do que uma política de acesso. Então, eu posso implementar uma fila e dizer assim, olha, first in, first out. O primeiro que entra, o primeiro que sai. Quem chegar primeiro, né? O spool de impressão é isso. O spool, Dian, é uma estrutura de dados de fila, que é implementado num software dentro da impressora, dentro do hardware da impressora, no driver da impressora. Eu tenho ali uma estrutura de dados que vocês estudam, né? E vocês estudam fila. Então, a fila é uma estrutura de dados que tem uma disciplina de acesso. Qual é a disciplina de acesso da fila? Que todo mundo sabe de qual é salteado. É a first in, first out. Certo? FIFO. Ou, se quiser aportuguesar, FIFO. Às vezes o spool pode bugar, ainda mais que ele pode transbordar, Casimiro. Imagina que tu tem capacidade de entrar 20 jobs de impressão na impressora, e aí chegam 40. Sabe o que vai acontecer? Deu excesso na fila, os 20 últimos vão se perder. Então, isso é comum. Isso acontece em comunicação também, em buffer de roteador. Eu estou mandando uma mensagem e tal, aí eu mandei, os pacotes estão indo por vários caminhos, né? Aí eu entreguei, eu cheguei lá, a fila, o buffer é um spool, é uma fila. Tem a capacidade de receber 1000 mensagens. Aí, de repente, chegou 3.000 pacotes. O que aconteceu? 2.000 vão se perder. Isso é um problema que eu tenho que trabalhar com uma disciplina de controle de falha aí. Né? E aí tem várias técnicas para isso. Mas o que eu quero dizer é, ele implementa algum tipo de política para dizer assim, quem é que vai ter acesso àquele recurso? Só tem uma impressora, tem 3 pessoas querendo imprimir ao mesmo tempo. Ou ele só consegue imprimir 20 ao mesmo tempo, chegaram 50. Então, quem vai definir? Alguma política de acesso. Fila, o spool, o buffer, é uma forma de imprimir disciplina de acesso. Agora, vocês imaginem, gente, vocês imaginem no sistema distribuído. Então, eu estou querendo fazer uma compra no site da Netshoes, tá? E eu vi lá numa promoção que tem uma camisa nova do Chelsea. A camisa nova do Chelsea está em promoção por R$100. Beleza. Só que o estoque da Netshoes só tem 500 camisas. E 1.500 pessoas, no mesmo momento, fazem aquele pedido de carrinho e que querem aquela camisa. E aí? Ou seja, no sistema distribuído, eu exponencio os problemas que eu tenho no sistema operacional local. No sistema operacional local, eu tenho que gerenciar o processador, porque tem um monte de processos querendo chegar, né? Não só o processador, eu tenho fila para processo, eu tenho fila para processador, que é o escalonador que faz, eu tenho fila para os recursos de memória, etc., de hardware em si, eu tenho fila para barramento, para quem vai acessar o barramento. Agora, imagina no sistema distribuído que eu tenho um processo de todas as máquinas que estão espalhadas. Imagina todos os servidores da Netshoes congestionados, gerando pedidos, pacotes que vão lá na prática virar o quê? Processos que eles estão querendo bloquear um recurso. Tem 500 camisas do Chelsea e tem 50.000 pessoas pedindo ao mesmo tempo aquela camisa do Chelsea. Do Paysandu, com certeza é melhor. Até porque é mais barata. Em vez de ser R$100, seria de R$25 do Paysandu, a nova agora que está sendo lançada, aquela lindíssima. Então, o problema de concorrência num sistema distribuído é muito mais complexo, né? Porque eu exponencio esse problema que eu já tenho localmente, mas que os sistemas operacionais já trabalham com isso de forma tranquila. Agora, no sistema distribuído, eu tenho que ter, como eu falei para vocês, por exemplo, política de bloqueio,
né, que eu bloqueio um recurso. Então, se um usuário ele já fez o pedido e fechou, então esse recurso aqui está bloqueado para ele. Nenhum processo de nenhum outro lugar vai poder acessar aquele recurso. Então, tem técnicas que são utilizadas para isso. Então, o que vem a ser a transparência de concorrência? Quando um recurso pode ser compartilhado por diversos usuários e o usuário não está sabendo. Então, eu estou usando ali o computador lá do LNCC para rodar o nosso processo, lá da bioinformática, lá em Niterói. Mas, ao mesmo tempo, gente, tem outros 500 processos utilizando aquela mesma máquina. Aí tem disciplinas de acesso. Então, vocês estudam em sistema operacional que você tem técnicas de escalonamento, por exemplo, o round robin, né? Que eu tenho o time slice, tem várias técnicas para você compartilhar aquele recurso. Quando um recurso pode ser compartilhado com diversos usuários, com diversos processos que vêm de diversas máquinas em diversos locais, e o usuário não faz a menor ideia que ele está compartilhando o recurso, eu tenho também transparência de concorrência. Está havendo uma concorrência nos processos ali, nos níveis mais baixos em sistema operacional, mas o usuário está crente que aquele computador lá é só dele. O usuário está crente que aquele hardware que ele está usando é dele, é exclusivo. Inclusive, está no celular dele que ele está usando. Quando na prática não está. Então, é mais um conceito de transparência. Tudo bem a transparência de concorrência? Tudo tranquilo, sim. Alright. Segue o jogo. Qual o jogo? Limpar de novo aqui. E a gente chega na última modalidade de transparência, que é a transparência a falhas. Né? O usuário não faz ideia se ocorreu a falha e depois a recuperação de algum recurso. Então, digamos assim, eu estou acessando um serviço, um site, por exemplo, né? E por algum motivo esse site saiu do ar. Né? Isso aí é muito comum, muito comum. Estou acessando o site saiu do ar, eu até caio imediatamente, eu já fui conectado de novo, na verdade eu estou no outro site, no outro servidor, noutra localidade, e eu, usuário, nem percebi que falhou. Ou se eu percebi, foi tão rápido que retornou, que a gente sequer... Não, eu acho que não falhou, não. Foi impressão minha. Imagina que vocês estão no celular e vocês estão em deslocamento, no caso. Vocês com certeza já passaram por isso. Estou falando uma ligação, viajando, né? Daqui para parar com Minas. Em determinado momento, o que acontece com a ligação? Some. Aí daqui a pouco aparece sinal de novo. Aí depois some e tal. Você não precisa ficar dizendo para o seu celular assim, celular, busque sinal. Ele está todo tempo buscando um sinal, por onde eu for me deslocando. Então, aquele meu sinal de internet ou de rede celular, ele cai, falha, reconecta, né? Só que como é uma distância muito grande, né, eu acabo percebendo essa falha. Mas num sistema de internet distribuído que é mais robusto que o sistema de comunicação, como de celular, né, eu não consigo perceber que houve falha. Então, digamos que a gente está acessando aqui o site da Google. Eu estou aqui, né? E, por acaso, eu estou acessando o site da Google de Belém. Aí os hackers do Anonymous resolvem fazer um ataque contra esse site de Belém aqui. E eles derrubam esse servidor com DDoS, por exemplo. O que vai acontecer? Eu vou cair, né? Só que imediatamente o meu dispositivo aqui, cliente, que é o meu browser, ele vai de novo pedir um IP para o DNS. O DNS vai ver assim, opa, o de Belém não está disponível, eu vou dar aqui o de Ananindeua. Aí ele me dá o IP de Ananindeua, só que muito rápido. Sabe por que é muito rápido? Porque eu uso, ao invés de um protocolo TCP, eu uso o protocolo UDP para uma transação de DNS. Então, ele é muito rápido, muito. Então, a DNS, quando recebeu de novo o meu pedido de IP, ela olha e diz, o de Belém está fora. Ela não sabe que ele foi derrubado com um ataque hacker.
Aí ele diz assim, qual é o outro mais próximo? Ananindeua. Ela me dá o IP de Ananindeua, eu acesso, eu disco, o meu TCP disca para o TCP do servidor da Google em Ananindeua e eu imediatamente volto nessa mesma página do Google Drive, do servidor da Google. Aí eu penso, pô, eu não caí não, eu estou online aqui ainda, tá? Na verdade, houve uma falha, eu caí, o servidor foi hackeado, foi derrubado com um ataque DOS, né? A DNS imediatamente me deu um outro IP, eu disquei, conectei e eu já estou de novo no servidor da Google, só que agora eu estou no outro servidor. Então, olha só, houve uma falha, a falha foi recuperada, né? E isso tudo ficou oculto do usuário. Ele nem percebeu. Isso ficou transparente ao usuário. Então, isso é o que a gente chama de transparência falha. Não é que não vai ter falha. Não é que ele não vai ser tolerante à falha. Mesmo que ele falhe, ele vai ter a recuperação da falha e tudo isso vai ser encoberto, vai ser ocultado, vai ficar transparente ao usuário. E, cara, mas tem essa conversa sim, Cassimiro. Essa é a conversa que os computadores têm. Os protocolos de comunicação são exatamente isso aí. É a gente conversando. Os protocolos são acordos de comunicação. É linguagem. São as máquinas trocando informação. Só com uma velocidade muito rápida. Muito rápida. Gente, deu para entender o que é transparência falha? Sim, professor. Cassimiro, todos os sistemas distribuídos têm transparência falha. Se cai o acesso num servidor, imediatamente tu vai ser, ele diz que é roteado, não é roteado. O DNS vai dar o IP do outro servidor para tu acessar, mas é tão rápido que tu vai continuar usando, achando que está no mesmo servidor, e tu não está mais, aquele caiu, tu está no outro. Entendeu? Então, os sistemas distribuídos, eles implementam transparência falha, porque os sistemas robustos. Agora, pensa, gente, todos os serviços de peso que a gente usa, e hoje tudo é na nuvem, né? Tudo é sistema distribuído, esses caras implementam tudo isso aqui. Todas as big techs, Google, Facebook, as redes sociais, os serviços de e-mail, os serviços federais de peso, as grandes empresas, Amazon, UOL, Globo, CNN, cara, tu sonhar aí, né? As grandes, o governo, tudo é distribuído, tudo é distribuído. E quando ele vai distribuir, olha como é complicado, gente. Eu vou fazer um programa aqui local para minha farmácia, que vende 100 medicamentos e tem 50 clientes. Pô, legal, bacana. Eu vou fazer um sistema distribuído para o governo federal do Brasil. Opa! O buraco, ó, é lá embaixo. Eu tenho que implementar isso aqui, ó. Transparência de acesso, transparência de localização, transparência de migração, transparência de realocação, transparência de replicação, transparência de concorrência, transparência de falha. É muito complexo. Não é mamão com mel, não. Aí não tem melzinho na chupeta, não. Aí o buraco é lá embaixo. Não é simples. Que mais perguntas? Aquela travadinha no carregadinho do vídeo, muito provavelmente, tu pode estar sendo redirecionado pelo DNS para outro servidor. Agora, tem outro problema com a travadinha, né? Não sei se vocês se lembram. E agora vai uma pergunta de redes. Eu falei para vocês que todo o tempo eu vou estar fazendo pergunta de sistemas operacionais e de redes para vocês aqui. E agora vai pergunta aos universitários. Eu falei para vocês, por exemplo, que algumas transações, elas precisam discar, estabelecer uma conexão, né? Quais são algumas transações que funcionam assim, ó? Protocolo de camada de aplicação. Processar uma página web, né? Eu uso uma transação HTTP. O que mais eu preciso me conectar? O que mais eu uso TCP na camada de transporte para estabelecer uma conexão e aí eu passar a trocar mensagem? Quem mais? Vocês lembram? Um e-mail. Concordam comigo? O e-mail é um tipo de aplicação que eu preciso também me conectar. Então, o SMTP é um protocolo de camada de aplicação que na camada de transporte tem que ter o TCP embaixo. O FTP eu tenho que me conectar? O FTP sim, Diana. Para eu fazer transferência de arquivo,
eu preciso ter o IP do servidor, estabelecer uma conexão TCP com esse que é Tree Handshake, que significa, eu mando uma mensagem pedindo conexão, aí o servidor manda outra mensagem dizendo assim, ok, vamos nos conectar. A partir da terceira mensagem, eu começo a trocar mensagem. É a Tree Handshake, aperto de mão de 3 vias, tá? É só na terceira mensagem que eu estou, de fato, trocando cordialidade. Eu estou trocando mensagem a partir da terceira. A primeira ida e a primeira volta é a sincronização da conexão. É tipo ligar, né? Aí eu quero ligar no celular para o Dian. Eu pego o número dele, disco. Aí eu fico aqui. Aí vai estabelecer a conexão, disca lá. Aí ele atende. Quando ele atende, vem a mensagem lá para cá. Olha, ele respondeu a conexão, a gente sincronizou. Aí eu falo, ei, Dian, é o professor Marcos, tudo bem? Tu vai entregar ou não vai entregar esse trabalho? Então, esses protocolos, o POP3, eles precisam estabelecer, porque eles dependem do TCP para conectar. Mas eu tenho outros tipos de serviços, gente, que eles não usam TCP na camada de transporte. E eu acho que vocês sabem. Eles usam esse camarada aqui, né? Que é o loucaço do UDP. O UDP ele não estabelece nenhum tipo de conexão. Ele leva as mensagens, ele é extremamente rápido, mas ele também não garante que todos os pacotes vão ser entregues, não. O TCP, ele demora mais, porque o protocolo é cheio de acordo de comunicação, tá? Mas ele te garante, se tu tem 100 pacotes, ele vai entregar os 100 pacotes, e os 100 pacotes na ordem correta. O UDP é o cara do mototáxi. Ele te leva a tua mercadoria, mas ele não garante que ele entrega, não. Ele leva, mas ele vai rapidola, ele sai por cima da calçada, ele corta caminho, ele vai pelo meio do mato. Aí um monte de pacote cai, né? Mas ele entrega. O serviço do TCP, a entrega confiável. O UDP, ele entrega quantos der, se der para entregar. Mas ele, por outro lado, é super rápido. Aí, respondendo à travada do vídeo, Cassimiro, as transações de vídeo, elas usam o UDP, né? Porque ele precisa de muita vazão de dados. Então, não dá para ele esperar a lentidão de uma conexão TCP. Então, eles usam o UDP. E o que acontece? Enquanto o TCP manda 100 pacotes, o UDP manda 1000. E numa transação de vídeo, numa videoconferência, no streaming, de áudio ou de vídeo, por exemplo, né? Numa videoconferência, como a gente está fazendo, gente, é muito dado que é enviado. Então, não dá para eles usarem o TCP. O que é que eles usam? O UDP, que manda 10, 100, 20, 1000 vezes mais rápido e mais pacotes. Né? Mas, às vezes, alguns pacotes se perdem no meio do caminho. Então, às vezes, Cassimiro, essa travadinha que dá, uma falhada no áudio, ou o áudio eu estou falando, aí a gente... Bem, deu uma falhadinha, mas funcionou. Porque, às vezes, como ele usa o UDP como protocolo de transporte, o UDP não garante que vai entregar todos os pacotes, alguns dados se perdem. Mas são aplicações que elas têm uma certa tolerância à perda de dados. Então, às vezes, eu estou numa ligação, falhou uma parte. Mas aí, logo depois, continuou falhando. Aí, que eu sou inteligente, né? Ah, tá. Não, eu entendi o geralzão. Não veio 100%, mas eu entendi o geral da comunicação. Então, esse tipo de aplicação de áudio, vídeo, ela tem uma certa tolerância à perda de dados, mas ela precisa de muita vazão, tá? Na transferência de dados. Por isso eles usam o UDP e não o TCP. Os Correios trabalham no protocolo, né? Em qual? No TCP ou no UDP? Porque o UDP é rápido, o Correio não é rápido assim, né? Pois é, mas o UDP é rapidão. Quem dera que os Correios fossem rapidão. Entrega de qualquer jeito, mas não rápido. Tá, gente? Ok até aqui? Deu para ter uma ideia geral da nossa... dos tipos de transparência que os sistemas operacionais, os sistemas distribuídos podem implementar, devem.
Os Correios reúnem o pior dos dois, professor. Tanto é lento quanto não tem garantia de entrega. Exatamente. Não tem garantia de entrega e é lento. Ele consegue ser o pior do TCP com o pior do UDP. Tá resumido. Seria um novo protocolo aí. TCUD. Bem, os próximos slides aqui, gente, vocês podem ver melhor em casa, mas eu não vou... Tá? Aqui tem exemplos do que eu falei aqui. Eu me ative a esse quadro e saí falando um pouquinho de cada um, dando exemplos. Se vocês forem clicando aqui para frente, está falando um pouquinho mais sobre transparência de acesso, um pouquinho mais sobre transparência de localização, tá? Tipo aqui, eu estou usando aqui, eu vou acessar o site da Prentice Hall. Mas aqui não está dizendo se eu vou acessar da Prentice Hall nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, tá? É a transparência de localização. Então, eu não vou perder mais tempo aqui, porque eu já falei aqui no quadro geral, aí vai ficar como exercício de leitura para vocês, juntamente com a leitura do capítulo 1 do Tannenbaum, tá? E do Colores, que eu já passei para vocês, dos livros. Transparência de localização, transparência de migração. Esse da migração é aquele exemplo super legal que eu falei do imposto de renda. Então, uma parte do meu processo ele vai rodar no outro lugar e depois retorna, e o usuário não faz nem ideia que uma parte migrou de localização. Transparência de realocação, replicação. Então, eu não sei qual das réplicas do Banco do Brasil eu estou acessando. Eu não faço ideia. Quem sabe é esse cara aqui, ó. Isso aí a gente tem que... Na verdade, o único que sabe é esse cara aqui, ó. A rede DNS. Ele sabe aonde, em qual servidor eu estou usando o meu Gmail, o meu aplicativo de banco, o meu Facebook, o Instagram. Esse cara sabe porque ele que me deu o endereço para eu acessar a rede distribuída de banco de dados de domínio DNS. Domain Name Service. Esse aqui é um dos protocolos, gente, que carrega a internet na costa, viu? Isso aqui é a espinha dorsal da internet, do funcionamento da internet, é a rede DNS de servidores de domínio. Transparência de concorrência. Beleza. Então, a gente já falou desses itens todinho. Agora, que horas são? Cadê a hora? Tá aqui. 8h39. Grau de transparência. Aqui a gente já tem uma ideia, né? Aí fica como tarefa para vocês lerem aqui um pouquinho mais de cada transparência, cada tipo de transparência, mas também, já falei para vocês, ler no livro, o texto do livro. Quando vocês forem ler, vocês vão solidificar, sedimentar esses conceitos aí de sistema distribuído na leitura complementar. E aí vocês têm uma semana para fazer isso, sempre. Agora, depois que a gente viu, sabe, basicamente quais são os graus de transparência, o que a gente tem? Os tipos de transparência, a gente tem algumas considerações. Primeiro, a gente vai falar aqui que existem graus de transparência, né? O sistema distribuído totalmente transparente, será que é o melhor? Não sei, aí os projetistas têm que fazer uma avaliação. É bom que haja todos esses tipos de transparência implementada, 100%? Nem sempre. Então, também os projetistas têm que definir, junto com o dono da empresa que está, sei lá, do banco, da Netshoes, da Amazon, os caras definem assim, qual é o grau de transparência que eles querem implementar, né? A transparência total é uma boa meta de projeto, mas ela deve ser considerada, porque tem questões que podem afetar, por exemplo, o desempenho do sistema e a facilidade de compreensão. Então, às vezes, gente, eu vou meter transparência total e o meu sistema vai ficar uma carroça. Então, compensa? Nem sempre. Então, eu preciso levar em consideração o desempenho.
E quando eu falo de desempenho sistema distribuído, basicamente eu estou dizendo assim, tá rápido para o meu usuário acessar? Então, o usuário acessa rapidamente o sistema do concorrente. O meu, ele leva, sei lá, 10 segundos a mais. A chance de eu perder esse meu cliente para o meu concorrente é alta. Né? Então, o desempenho do sistema é um item que está todo o tempo sendo avaliado em sistemas distribuídos, porque é a diferença que pode haver para a minha concorrência e para a perda de uma parte da minha clientela. Outro item que precisa ser considerado para eu saber se eu vou implementar totalmente a transparência ou uma parte de transparência só no meu sistema é a questão da facilidade de compreensão. Será que o meu sistema vai ficar muito complexo? Vocês já navegaram, gente, em sistemas que você lê e ainda não consegue entender direito como funciona? Vocês já tiveram essa oportunidade? Eu já peguei algumas situações... Cigar. O Cigar é um bom exemplo. Tem hora que eu paro lá no Cigar e disse, como é que faz isso? Olha, gente, sistema de submissão de artigo. Cada revista tem um. A gente lê, relê, aí tu vai, olha assim. Não entende nada. Não quer dizer que é esse caso tem aqui. Tem o tal de Jola, alguma coisa de submissão de arquivo. Isso, de submissão de arquivo. É horrível. Tem um monte, cara, que é horrível. Agora, aqui a gente está falando de facilidade de compreensão, não só da interação, da interface, mas estamos falando aqui da distribuição. Tem horas que, se eu for abrir o meu sistema para ser totalmente transparente, ele vai ficar muito complexo. E isso pode não ser desejável. Né? Aí, por que não é também desejável? Porque o usuário, conhecendo as limitações dos sistemas que são decorrentes do mesmo ser distribuído, ele vai ter uma maior compreensão e entender o comportamento inesperado do sistema distribuído. Eu posso pensar assim, né? Pô, se o cara souber que como é complexo para implementar o sistema distribuído, ele pode pensar assim, pô, então se estiver lento, eu vou ser mais paciente. Não, eu sei como é que funciona o sistema distribuído, então eu vou dar um tempo. Só que na prática não é isso que acontece. O cara diz, que merda de sistema lento, eu vou para o concorrente. Isso que é na prática. E aí, na prática também, uma total transparência compromete a performance. E aí eu vou cair aqui no desempenho do sistema. Então, a minha performance ela pode ficar completamente comprometida se eu abrir ou se eu fechar completamente a transparência. Então, eu posso ter um sistema totalmente transparente que vai ficar extremamente lento. E aí, meu irmão, é tudo o que nós não queremos. É tudo o que nós não queremos. Abertura. Depois de transparência. Transparência era o nosso segundo item aqui, né? Primeiro, compartilhamento de recursos. O segundo elemento que a gente falava como objetivo, transparência, a gente já falou. Agora, vamos falar rapidamente sobre abertura de sistemas distribuídos. Já falei brevemente na aula passada, mas vamos lá, vamos introduzir pelo menos essa ideia em sistema distribuído, que é um sistema aberto. Né? O sistema aberto é aquele que tem a seguinte característica, as suas interfaces especificadas e publicadas. Tá? Então, olha só, o protocolo da internet é o protocolo público. Certo? A pilha de protocolos TCP/IP, ele é uma pilha de protocolos públicos. Então, eu sei como funciona a comunicação entre duas máquinas que usam a internet. Por quê? Porque eu sei que ela funciona em cima de uma pilha de protocolos, né? E que tem camadas, e que cada camada tem os seus protocolos, e eu sei o que faz cada protocolo. Então, aqui na camada de... Se eu estiver usando aqui o WhatsApp, né? Não vou usar o WhatsApp, vamos usar um browser aqui. O Google Chrome, para acessar uma página. E do lado de cá, eu tenho um Apache hospedando um site. O Apache é um servidor web, né? Então,
Então, a Apache está hospedando um site aqui no meu servidor e o meu cliente web é o meu browser, o Google Chrome. Eu quero acessar uma página. Simples, né? Como é que funciona, gente? A gente sabe como é que funciona. Tem um monte de protocolos aqui embaixo. Então, eu sei que aqui na camada de aplicação eu tenho o HTTP. Vamos lá, comigo, vamos cantando aí. Na camada de transporte eu tenho quem? Isso é um P, tá? Quem está na camada de transporte aqui embaixo, gente? Cri, 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 cri. Tem alguém aí? Quem é o protocolo de transporte que trabalha embaixo do HTTP? TCP. A camada de rede, quem é o protocolo que está aqui endereçando computador a computador? IP. Eu estou usando Wi-Fi aqui. Quem são os protocolos da camada de enlace e da camada física? Wi-Fi aqui e o mesmo Wi-Fi na camada física. Do lado de lá, o cara está com o protocolo, digamos, uma rede Ethernet. Então, na camada física, Ethernet. Na camada de enlace, Ethernet. Vou já chegar onde eu quero. Quem está aqui em cima na camada de rede, gente? Camada de rede aqui em cima, quem está? Mesmo daqui, ó. Vocês estão aí ainda, hein? Ou já começou o jornal? Estou por aqui. Na camada de Só transporte. não sei responder. Na camada de transporte eu tenho o TCP. Tu não sabe responder e eu não sei escrever, né? E aqui na camada de apresentação, de novo, na camada de aplicação, o HTTP, que é o protocolo web. Ô, caramba, toda vez eu... Isso é um P. Gente, por que eu sei como funciona uma comunicação de um cliente web com a servidor web, do Google Chrome com a Apache? Porque eu sei todos os protocolos que são utilizados aqui como middleware. E por que eu sei? Porque são protocolos públicos, cuja descrição é pública. Cada protocolo desse, gente, está publicado na internet e tem um código que é uma RFC. Vocês já viram as RFCs dos protocolos de internet? Quem já viu? Quem já abriu? Cadê vocês? Ou isso aqui eu estou falando grego para vocês? O RFC ele é basicamente um documento final de uma troca gigantesca de e-mail entre os nerds da rede. Não, olha só. O RFC, gente, é a descrição do protocolo, diz tudo como funciona. A RFC do HTTP diz, se eu quiser fazer um browser, tudo que eu tenho que fazer, quais são as mensagens, qual é o tipo de pacote, como é que ele tem que fazer. Se eu quiser criar um servidor web, tudo está escrito já no RFC do HTTP. Olha aqui na internet, joguem no Google lá. RFC do HTTP. Opa! Professor, Diga. Anteriormente, olha só. ainda na matéria de rede, eu estava fazendo meio que outro curso de redes por fora para reforçar. Aí eu vi que o RFC era tipo um conjunto de normas técnicas sobre todos os protocolos que existem de tecnologia. Todos os públicos. Todos os protocolos públicos, né, que ele não é privado, tipo assim, o protocolo do WhatsApp, ele não é público, né? Ele é da empresa do Facebook. Mas os protocolos da internet são públicos. Aí tu vai na RFC, tem tudo aqui, gente. Tudo como deve ser a comunicação. Como é que faz? Aí eu tenho todos os protocolos, HTTP1, olha. Toda a descrição, propósito, requerimentos, né, requisitos, terminologia, operação, tudo. Como é que é uma mensagem, uma troca de mensagem? Como é que é a mensagem entre o browser e o servidor? A mensagem, quando ele envia a mensagem, é uma mensagem HTTP request,
e quando ele recebe, é uma HTTP response. Está tudo escrito aqui, olha, na RFC. Todos os protocolos públicos, todos, tá? Eles estão descritos nas RFCs. Então, eu sei como funciona o HTTP, eu sei como funciona o TCP, eu sei como funciona o IP, porque eles são públicos e eu tenho a RFC escrita de cada um deles. Então, eu sei, está especificado e está publicado o funcionamento deles. Olha que legal. Então, eu consigo fazer uma internet, um sistema que roda no Android, um browser Google Chrome no Android, conversar com o servidor Apache que está rodando no Unix, com um hardware de supercomputador aqui. E eu estou com hardware de celular usando com Android. Como é que a gente conversa? Porque eu sei a linguagem, né? Eu conheço todos os protocolos que estão aqui, porque eles são protocolos públicos e a descrição deles está toda aqui nos RFCs. Aí vem um parênteses sobre os hackers, né? O cara disse assim, não, hack e tal, Mr. Robot. Os hackers mesmo, os caras, os de verdade, os Mr. Robot da vida, gente, não é, o cara tem a ideia que o hacker é aquele cara que usa o programinha de força bruta para estourar a senha. O hacker é um cara com altíssimo conhecimento computacional. Ele sabe tudo de programação no baixo nível. Ele sabe tudo de sistema operacional, como funcionam os processos, todos os protocolos, todos os algoritmos. Ele sabe tudo de redes, ele conhece todos os protocolos, todas as RFCs, todas as mensagens, tudo. Né? Então, ele entende no baixo nível como é que... Ele olha aquela matrix, os verdinhos da matrix, e ele enxerga o que está por trás ali. Esse é o hacker. Esse é o hacker. Então, quando eu digo que um sistema distribuído ele é aberto, quer dizer que eu consigo comunicar máquinas distintas, que usam sistemas operacionais distintos, programas aqui em cima distintos, né, com hardware distinto, e eles conseguem conversar entre si. Porque eu tenho nessa camada aqui embaixo o nosso middleware, né? Vocês já sabem o que é o middleware, é a minha camada de software de sistema distribuído. Então, toda essa pilha de protocolos é o meu middleware que me permite que a internet seja um sistema aberto, que eu, com o meu celular, acesse o meu browser e consiga acessar o servidor da web na Google, que está usando um Apache, rodando em cima do Linux, lá, ou do Unix, e lá uma arquitetura de sistema de grande porte, um supercomputador ou um mainframe. Então, o sistema aberto, ele funciona, né, porque as interfaces, o middleware, está todo especificado e publicado. No caso de uma pilha, de uma internet, a publicação está toda onde? Ela é depositada nas RFCs. Eu já mostrei para vocês aqui. Ó. Então, eu posso jogar isso. Pode fazer isso para todos. Como é que funciona o protocolo SMTP de e-mail? Como é que os servidores de e-mail trabalham? Aqui, ó, toda a descrição. Vai-te embora aqui. Como os servidores de e-mail funcionam. Como eles trocam mensagem, como é que é. Quem é... o e-mail, servidor de SMTP, o protocolo SMTP, usa qual protocolo na camada de transporte? Ele usa o TCP. Como é que eu sei que ele usa o TCP? Porque está escrito aqui na RFC dele, que na camada de transporte ele trabalha com TCP. Então, é um protocolo que foi publicado, né, foi especificado. O sistema aberto oferece serviços de acordo de regras padronizadas. Gente, o que é um protocolo? É um acordo de comunicação. Então, eu chego com vocês e, gente, eu falo boa noite, vocês dizem boa noite. Eu falo assim, tudo bem, gente? Está todo mundo bem? Vocês respondem, está todo mundo bem. Aí eu digo, de vez em quando eu vou perguntar, vocês estão aí? Está tudo ok? Aí vocês respondem, estamos aqui, está tudo ok. O que a gente fez? Um protocolo de comunicação. Nós formalizamos um acordo de conversa.
né? Assim como o TCP, quando ele vai discar lá para o servidor, ele manda uma mensagem de pedido de conexão, aí o servidor manda uma mensagem de resposta de conexão, aí a terceira mensagem já eu estou mandando o meu pacote. Né? Então tem um acordo de conversa. Como é que eu sei? Porque tem um protocolo estabelecendo isso aí. Tá? Então, um sistema aberto oferece serviços de acordo com regras padronizadas que descreve sintaxe e semântica do serviço. Então, eu digo como é que tem que ser. Então, se vocês forem ver, eu tenho o formato da mensagem com os campos que eu tenho na mensagem. Se o meu browser quer pedir uma página, o meu browser tem que preencher uma mensagenzinha com um monte de campos e mandar isso num pacotezinho lá para o servidor web. É um protocolo, tem regras, tem uma sintaxe que tem que ser obedecida. Em rede de computadores, as regras se traduzem em protocolos. Tá? E os serviços são exatamente os IDL da vida. IDL é Interface Definition Language. Eu tenho uma linguagem própria para definir essas regras. Daí surgem aqueles RFCs da vida que eu falei para vocês. Então, RFC é uma descrição de um protocolo. Por exemplo, um protocolo de internet, todos eles têm a sua descrição. Então, diz, olha, o protocolo SMTP é um protocolo de e-mail. Ele é um protocolo que exige garantia de entrega confiável. Então, obrigatoriamente, para transportar ele, eu tenho que ter o TCP na camada de transporte. O protocolo SMTP vai usar uma mensagem, né, com esse formato aqui. Tem que pôr o número do e-mail aqui, tem que pôr o assunto, tem que pôr um anexo, posso identificar, mandar uma imagem e tal. Essa aqui é a mensagem de e-mail que eu posso mandar. Tudo está descrito aqui. Tudo bem? Então, essas IDLs são as linguagens onde eu vou descrever os protocolos. A RFC é um tipo. E aí, a gente tem dois tipos básicos, duas categorias, né, de sistemas abertos, que é quando a gente consegue implementar interoperabilidade e portabilidade. Mas tem muita coisa e a gente não vai conseguir falar hoje, então vai ficar para a aula que vem. Então a gente vai parar aqui em abertura e a gente vai, na aula que vem, vamos trabalhar a partir deste ponto. Agora, nesse momento, faltam 2 minutos para o nosso horário. A gente vai dar um pause, vamos fazer a nossa chamada. E eu quero que vocês estejam atentos aí. Tá? Vamos fazer a nossa chamadinha. Mas a gente vai parar o conteúdo por aqui, porque vai demorar aquele outro tópico. Sistemas distribuídos. Frequência. Dia 31. Então, vamos lá. Amanda conseguiu chegar? Ela disse que ia chegar às 7h30. Consegui sim, professor. Presente. Tá. Antônio Carlos. Presente. Antônio Marcos. Antônio Marcos está aí, não, né? Bruno Félix. Ele está sem áudio, professor, respondendo no chat. Bruno, ok. Cíntia. Que? Daniel. Presente. Jean. Presente. Edson. Presente. Elias. Presente, professor. Hélio. Presente. Elivana. Elivana estava aí. Ainda está aí? Ainda está na sala ou ela caiu? Acho que caiu.
Ei, professor, eu caí. Acho que passou meu nome aí. É Antônio Marcos. Esta voz de Batman. Ashley? Ela veio? Joaquim? Presente. Casimiro? Junilson? Junilson tá aí? Presente. Laila? Já vi a Laila. Leonan? Presente. Professor. Leonan tá aí? Leonardo? Tá online, professor. Como? Ele tá online aí. Quem? O Leonan? Leonardo. Ele foi no banheiro. O Leonardo vai trancar. Mas até lá ele vai levar falta. Lucas? Luciano? Lucas na casa também, tá online. Luiz está aí? Tô aqui. Luiz, eu vim entrar ainda agora. Leonardo, professor, presente. Eliana? Presente. Tá, Matheus? Presente. Maiara? Presente. Nathalie? Presente. Nelma? Presente. Paulo Vitor? Presente. Raul? Presente. Elivana voltou. Cadê presença, Elivana? Silas? Tá online sem Ei. microfone. Charlita? Cadê a Tchá? Eu tô presente, professor. Online. Charlita está aqui. Gente, no final do slide aqui, tem o segundo vídeo, tá? E aí eu vou, como foi a primeira vez, eu vou reabrir agora para vocês comentarem os dois vídeos no fórum. Então vocês têm até a próxima segunda-feira para comentar, assistir e comentar os dois vídeos da nossa atividade assíncrona, tá? Só quem fez foi o Dian dessa vez. Vocês vão, como foi a primeira, eu vou dar essa colher de chá. Então, entre no fórum. O fórum é mais difícil de achar do que os outros. Não, o fórum está no cigarro de vocês, fórum. Está lá, turma fórum, é só clicar. Aqui no cigarro, olha, eu vou acessar aqui como aluno, para vocês terem uma ideia. Visualizar como aluno. Tá? Fórum, aqui, ó. Turma fórum. Aqui, ó. Esse foi o da semana passada. Agora eu vou abrir outro, vou botar os dois vídeos lá. E aí vocês vão comentar. Que não era corriqueiro, a gente abriu o fórum, por isso que tá deixando. Ah, sim, mas é porque eu já falei para vocês, a gente precisa desse feedback de vocês, que tudo está contando ponto. Como é online, como tem atividade assíncrona, então vou passar atividades que vão ser do fórum, vão ser questionário, vão ser fazer resenha, vão fazer apresentação de trabalho, porque é a complementação do conteúdo síncrono da aula. A gente tem um limite que só até metade do horário que a gente pode dar de aula síncrona. Né? Até para poupar os dados móveis de quem trabalha com dados móveis. Então, se são 4 horas por semana, eu só posso dar 2 horas por semana. Então, 2 horas são de atividade assíncrona. Então, vocês vão receber, aí vocês, em uma semana, no horário que vocês quiserem para fazer, mas tem que fazer. Tá? Por isso que ele tem prazo, data e hora para entregar. Sempre até meia hora antes da aula que vem. Se a aula é 19, vai ser até 18h30. Vou colocar lá até 18h30. Vai ser até 18 horas, porque o sistema continua registrado de 18h30 a aula. Então, até 18 horas é o horário para vocês fazerem. Isso. Eu vou parar de compartilhar aqui para fazer a nossa selfie, nossa fotinha. Tá? Não precisa ligar nem a câmera, só para fazer o registro.
Só eu sorrindo. Outra coisa, essa semana, gente, amanhã eu vou a Paragominas e, em tese, durante a primeira semana de cada mês, eu vou estar em Paragominas. Então, eu vou estar, devo chegar amanhã na hora do almoço, se Deus quiser. Eu vou estar até sexta-feira de manhã. Então, quarta e quinta, eu devo estar direto em Paragominas. Se alguém precisar de algum atendimento, tirar alguma dúvida, aí é só falar comigo, eu vou estar, em tese, que pode ser que varie, mas em tese, na primeira semana de cada mês, eu estou tirando para estar, mesmo nesse período que está remoto, mas eu estou para fazer um atendimento de coordenação presencialmente para quem estiver precisando, de alguma forma, desse tipo de atendimento. Então, eu vou estar essa semana em Paragominas, a partir de amanhã à tarde até a sexta, talvez na hora do almoço. Então, adiantando para vocês, quem precisar, ok, quem não precisar, a gente continua online. Tudo bem? Então, por hoje, a gente encerra aqui. Vou passar no fórum já agora essa atividade assíncrona, e aí vocês pode fazer agora mesmo, ou pode fazer até 6 da tarde da segunda que vem, assistir o vídeo, fazer o comentário de vocês. Dicas, já viram que é muito conteúdo, né? Leiam complementarmente o capítulo 1 do Tannenbaum, do Sistema Distribuídos, ou o Colores, que é o outro livro. São 2 livros que eu já disponibilizei lá para vocês. Tudo bem? No mais, fiquem na paz, se cuidem, uma ótima semana a todos. A gente vai se falando. Um abração, turma. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.